Ó, foi. Perfeito. Foi? Tranquilo, deixa só eu compartilhar aqui a tela. E aí, gente, boa noite. Antes de tudo certinho com vocês. Vou estar botando aqui. Eu chamo esse treinamento, eu tinha falado com o Marcelo, eu dei uma adaptada, eu vou dar vou dar uma ajustada nele. Eu já tinha esse treinamento, né? Tinham me chamado para falar um pouquinho mais sobre portfólio de serviços, sobre portfólio de EJ, né, e definição de serviços. Então, é um tema que toca muito também em modelo de negócios. Então, eu tinha um treinamento sobre modelo de negócios, mas eu vou estar adaptando com vocês aqui durante a apresentação. E aí, antes de tudo, é um prazer assim, estar com vocês. É muito legal ver enfim, as novas EJs, ver que o MED está cada vez crescendo mais. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E vai ser um prazer tocar esse momentinho com vocês também. E aí, por que eu chamo assim, né? Tecnologia e inovação, o jeito City de transformar realidades. O City hoje é um EJ de Cluster 4 de tecnologia, considerada como a maior EJ de tecnologia do Brasil. Então, a gente está situado aqui no SIM. A gente tem 29 anos de mercado e a gente também é uma EJ que trabalha com duas principais frentes, então, design e desenvolvimento. Então, a gente trabalha como se fosse, não, a gente trabalha como uma casa de software ou software house. Então, a gente concebe um produto, um cliente chega para a gente com uma dor específica, uma empresa chega para a gente querendo que a gente traga a transformação digital ali para aquela empresa, porque ela está tendo alguns processos muito manuais e gostaria de digitalizar esse processo, acelerando toda a operação daquela empresa, né? Então, o design é exatamente um modelo de serviço que a gente encontra soluções para problemas que o cliente nos traz, e a partir dessa solução a gente então constrói um protótipo, a gente constrói algo mais visual para que depois a gente passe para o desenvolvimento, que é a segunda frente da gente, que vai exatamente tornar aquele protótipo mais funcional. Só que nesse ano a gente teve uma grande diferença. O City também estava olhando bastante para as inovações, para as tendências de mercado, e a gente olhou, então, nesse ano para um novo serviço. A gente vem vendo, vem dando essa olhada, assim, né? Pô, o mercado ele está mudando constantemente e a gente vem tendo uma crescente muito grande de dados. Então, Opa, Matheus, boa noite, tudo certo? E aí a gente vem tendo essa constante crescente aqui de dados propriamente. Então, vocês podem ver, a gente está com a popularização gigantesca do chat GPT, de vários modelos de linguagem mesmo natural. Então, a gente vem vendo esse desenvolvimento muito grande da IA que leva ou é levado principalmente por dados. E o Citi vinha olhando essa necessidade de mercado, vinha analisando que precisava também se adaptar. Então, a última vez que a gente mudou o modelo de negócios, que eu vou explicar para vocês rapidamente o que é também, foi lá em 2019. Então, a gente percebia que a gente precisava de novos serviços para que a gente conseguisse estar se adaptando mais ao mercado, para que a gente conseguisse, enfim, estar oferecendo novos serviços para os nossos clientes e esses serviços também atingissem dores que a gente gostaria que também acompanhassem as tendências, né? Porque uma empresa que não inova acaba não conseguindo acompanhar essas tendências e acaba ficando mais fraca, entre aspas, assim, frente ao mercado. E aí, eu gosto de intitular esse treinamento como Tecnologia e Inovação, o jeito City de transformar realidades. Primeiro, obviamente, porque tecnologia é o coração da gente, a gente é uma empresa de tecnologia, e inovação exatamente porque a gente é uma empresa que gosta muito de se adaptar às tendências, que gosta sempre de inovar, de trazer coisas novas, e principalmente porque a gente tem aqui dentro jovens que estão com a cabeça ali borbulhando de ideias e gostam de colocar isso em projetos, gostam de colocar isso nas vidas e nos sonhos que os clientes trazem para a gente. Então, acho que isso daí é a forma que a gente gosta muito de transformar as realidades, a forma que a gente olha bastante para a transformação dessas realidades. E aí, apresentando, né? Quem sou eu? Eu gosto de dizer que eu sou muito apaixonado, assim, por comunicação, por empreendedorismo. Eu acho que dentro do Movimento Empresa Júnior eu consegui me encontrar bastante. Eu sempre acreditei muito que eu gostaria. Desde pequeno eu tinha um sonho. Eu ficava, caramba, eu queria muito, quando eu crescesse, assim, construir alguma coisa e vender isso em larga escala. Só que eu não sabia definir o que era. E aí, por muito tempo, eu tentei me enganar com algumas outras carreiras que eu gostaria de seguir ou com algumas outras frentes que eu gostaria de ter, assim. Mas, quando eu entrei no Movimento Empresa Júnior, quando eu entrei no CIT também, eu percebi que exatamente o empreendedorismo é a palavra que eu gostaria
de ter como norte na minha vida. E aí, então, desde então, eu gosto de me chamar, assim, de um apaixonado por empreendedorismo. Sou também apaixonado por comunicação. Então, eu vim de marketing aqui dentro do City, comecei em marketing. Acredito muito que a gente tem uma mensagem que precisa ser passada para as outras pessoas. E eu acho que isso também, no final, é a parte mais bonita do Movimento Empresa Júnior. A gente está aqui para educar as pessoas, a gente está aqui para conseguir fortalecer o Brasil empreendedor que a gente tanto acredita. E eu acho que, principalmente nessas mensagens que a gente tenta transmitir, é onde, no final, acaba tendo o maior impacto que a gente consegue ter. E aí, falando também um pouquinho de quem sou eu, além de uma pessoa apaixonada por algumas coisinhas. Eu sou diretor de negócios aqui no City, então a gente chama de CRO, que no ano de 2024 a gente é diretor de receita, como a gente chama aqui. E diretor de negócios no City ele é um pouco diferente de outras EJs. É muito comum que a gente olhe para diretor de negócios, normalmente outras EJs, como marketing, vendas, só como comercial também, ou só diretor de vendas. Mas aqui no City, o diretor de negócios ele tem 4 frentes. E aí as 4 frentes elas são marketing, vendas ou comercial, dados e finanças. Então, no ano passado, a gente teve a construção de uma... Boa noite, Felipe. A gente teve a construção de uma sub-área de dados, na verdade, ela estava dentro de financeiro, ali o pessoal de financeiro estava sentindo que estava tendo demandas muito operacionais e gostariam de se desenvolver mais, então foi ali com aquele inconformismo que a gente resolveu inovar, resolveu criar uma nova sub-área dentro de uma outra sub-área já, né? Então a gente já tinha a sub-área de financeiro e criou inteligência de dados e finanças, que agora se divide em outras 2 frentes. E aí, então, eu lido com essas 3 frentes e exatamente por isso eu vou falar também para vocês um pouquinho sobre o serviço de dados, como é que foi esse processo de construção e de adaptação do modelo de negócios da gente. E aí, eu também sou estudante de ciência da computação, o CIT, ele está aqui no Centro de Informática da UFPE, então eu estudo ciência da computação por aqui e, enfim, sou um apaixonado também por tecnologia, acho que muito legal a gente tá vendo essas tendências tecnológicas, eu acho que o CIT me desperta tanto interesse também por isso. Mas certo, antes de tudo, porque a gente está tendo esse treinamento, né? Contextualizando vocês, fazendo algumas pesquisas, a gente consegue ver alguns motivos, né? Algumas razões pelas quais as startups ou as empresas elas normalmente falham. E aí, quando a gente lê aqui, a gente pode ver, poxa, seja por 38% por não conseguir captar fundos, seja 35% porque o mercado não tem necessidade daquele produto que você está vendendo, seja porque você foi superado, seja porque o seu modelo de negócios ele é falho. Tudo isso engloba uma coisa maior, que se chama modelo de negócios, propriamente. Mas eu gostaria de destacar principalmente esses 35%, essa falta de necessidade de mercado. E o que é que essa falta de necessidade de mercado ela reflete? Né? Normalmente ela reflete serviços que não são adaptados para as necessidades do mercado. No final, as empresas da gente, as empresas, as AJs, quaisquer que sejam as empresas, elas vendem soluções para problemas que realmente impactam a sociedade. Então não adianta que a gente tenha uma solução linda, fantástica, e que ela não resolva um problema. No final do dia, as pessoas só querem que os problemas delas sejam resolvidos, e se a gente não consegue resolver esses problemas, consequentemente, as empresas da gente, elas não conseguem estar se tornando tanto competitivas, quanto também não conseguem ter o que a gente chama de penetração de mercado. E aí, é legal que a gente entenda isso para que a gente consiga entrar rapidamente no que seria, então, modelo de negócios para estar explicando de forma mais direcionada para vocês sobre como construir um serviço. O que é um modelo de negócios, antes de tudo? Um modelo de negócios é exatamente a forma com que um negócio ele torna harmônica todas as suas vertentes. Então, você tem ali as fontes de captação de receita, você tem ali que são normalmente as vendas, o marketing, você tem ali também as partes do seu negócio que eles conseguem gerar valor, da mesma forma que eles também conseguem gerar valor, capturar valor e criar valor. Né? Então, são 3 frentes assim de um negócio, que é cria, entrega e captura valor. Então, como é que o seu negócio junta tudo isso? É exatamente o modelo de negócios. É o coração de qualquer empresa, mas em palavras mais simples, é exatamente a forma com que a sua empresa ela faz dinheiro. Então, como é que você faz dinheiro na sua empresa? É um modelo de negócio, seja por meio de serviços, propostas de valor diversas também para esses serviços, seja por meio de parceiros, seja por meio de clientes, seja como é que você também, depois de gerar, depois de criar esse valor e entregar, como é que você captura esse valor, como é que você entrega esse valor, como é que você usa desse valor que você conseguiu criar e entregar, né? Então, de maneira geral, por enquanto, é isso.
Por que ele é tão importante? Porque é legal que a gente entenda bastante assim o modelo de negócio, né? Porque ele define de forma muito, muito, muito clara qual é o andamento que a gente vai ter enquanto negócio. Então, ele vai definir desde as formas de geração de receita ou novas fontes, que é exatamente o que a gente busca quando a gente tenta inovar no portfólio da gente. E ele também orienta as estratégias de mercado de uma empresa. Então, se você consegue entender bem como a sua empresa ela faz dinheiro, os serviços que você oferece para o mercado, como você oferece esses serviços, você consegue, consequentemente, traçar estratégias. Seja de, por exemplo, de vendas, de marketing, de institucional, por exemplo, para posicionamento disso no mercado, seja até mesmo da própria execução desses seus projetos, que você consegue estar fidelizando outros clientes, mas você consegue, quando você tem um entendimento sistêmico desse modelo de negócios, orientar essas estratégias de mercado que a sua empresa ela vai ter. Além disso, quando você entende bem o seu modelo de negócio, os serviços que você oferece, você consegue ter penetração de mercado. Por quê? Como eu disse para vocês, no final do dia, as pessoas só querem que os problemas delas sejam resolvidos. E se os problemas delas conseguem ser resolvidos por vocês, vocês, consequentemente, já têm um cliente. E esse cliente, se você executar um projeto bem, se você conseguir trazer a satisfação dele, ele vai virar promotor, ou ele vai permanecer na sua empresa, ou vai indicar para outras pessoas. Isso é muito positivo no final, porque faz com que a gente escale o negócio da gente e consiga cada vez mais extrair valor dessa fonte de geração de receita. E, além de tudo, a gente pode falar bastante sobre inovação e diferenciação. Então, quando a gente fala de modelo de negócios, né, de forma mais abrangente, a gente fala muito sobre inovação, sobre olhar para aquilo que a gente já tem e como é que a gente pode modificar, como é que a gente pode, entre aspas, assim como se chama muito, pivotar naquelas ideias que a gente tem, tentando adaptá-las para o mercado, tentando melhorar, tentando trazer diferenças para que a gente consiga estar sempre adaptado, estar sempre acompanhando as tendências. E aí, vou pular essa parte aqui, que essa parte é um pouco mais profunda, mas não necessariamente depende, para que a gente fale um pouquinho sobre portfólio, que é exatamente a diferença de modelos de público e tipos de modelos de negócio, sendo bem simples assim para vocês. Modelos de público é para quem você tenta, para quem você quer atingir o seu serviço. Então, por exemplo, se você é B2B, eu acho que dá para aprofundar um pouquinho rápido nesse ponto aqui para vocês. Modelo de público é exatamente para quem o seu negócio se direciona. Então, é legal que você entenda, por exemplo, a gente é um EJ de tecnologia. Então, a gente vai se direcionar, normalmente, para empresas que vão querer solucionar as dores delas de tecnologia. Então, a gente é uma empresa que vende para outras empresas. Então, a gente se chama de B2B, ou Business to Business. Existe outro, que é B2C, por exemplo, que normalmente é muito mais rápido o processo de compra, a própria complexidade da negociação ela é muito menor e ela é muito mais persuasiva, sabe? Então é muito mais rápida a decisão ali, por exemplo, eu estou passando no meu Instagram, acabei de ver uma roupa, poxa, vou comprar, sabe? Então isso é o B2C. Normalmente você consegue tomar decisões rápidas e não precisa pensar tanto. É muito mais sobre volume do que necessariamente sobre qualidade. Diferentemente, por exemplo, do B2B, que é normalmente quando você olha para o seu negócio, você precisa pensar um pouco mais na sua decisão. O B2G é exatamente uma empresa que vende para governo. B2B2C é o business to customer. Então é um negócio que vende para outro negócio que vende para um consumidor. Então, por exemplo, uma distribuidora, ela é B2B2C, porque no final ela quer atingir o cliente, não necessariamente a empresa. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas qual é a diferença do B2B e do B2C? Do B2B2C. O B2B, o objetivo é a gente atingir aquela empresa que a gente está negociando. O B2B2C, o objetivo é que a gente atinja aquele cliente final, sabe? Então, não é a gente atingir aquela empresa que a gente está distribuindo, não. No final, a gente quer atingir aquele cliente que vai estar consumindo aquilo que a gente distribuiu para o outro cliente. Então, existe esse meio termo aqui, que é exatamente aquela empresa que a gente distribui. E o peer-to-peer, que é o P2P, ou C2C, eles fazem parte, assim, do mesmo modelo de público e exatamente quando a gente tem ali clientes para clientes. Então, por exemplo, um OLX da vida, você consegue ter duas pessoas negociando por meio de uma plataforma que vai estar fazendo a intermediação dessas negociações. Então, é mais esse modelo. E aqui um tipo de modelo de negócios, eu acho que isso daqui é mais aprofundado para modelos de negócio, que vai ser, enfim, vai ser o treinamento dado também pelo pessoal, mas eles podem aprofundar um pouco mais, mas falando rapidamente, freemium é exatamente, por exemplo, o Spotify, quando você tem um produto, um serviço que gratuitamente você consegue usar, mas se você puxar alguns planos maiores, você consegue ter alguns benefícios. Então, por exemplo, no Spotify você consegue não precisar
de não precisar passar por anúncios, consegue selecionar algumas músicas se você paga esse plano mensal. Isca e Anzol é exatamente um modelo que é bem sugestivo, assim. Então, por exemplo, você compra um produto e você fica com o uso daquele produto atrelado a outro produto. Como assim? Você compra uma máquina de café expresso. A máquina de café expresso, normalmente, ela é barata. O grande custo para você vai ser exatamente na reposição dessas cápsulas que você vai ter para fazer esse café expresso dentro dessa máquina de café expresso. Então, a máquina de café expresso ela é a isca e o anzol vai ser exatamente as cápsulas que você vai ficar comprando. Tem o SaaS, que é o modelo de software como serviço. Então, por exemplo, a Netflix, o Max, entre várias outras plataformas que a gente que é cedido um software para a gente e a gente, por assinatura, consegue estar fazendo uso daquele software. Economia colaborativa é quando a gente consegue ligar quando a gente consegue ligar dois stakeholders, né, como a gente chama, duas partes interessadas de um negócio que um resolve a dor do outro. Então, por exemplo, o Uber, a gente liga. O aplicativo ele é exatamente um modelo de economia colaborativa. Por quê? Porque a gente liga pessoas que querem uma renda extra, que são os motoristas, e a gente quer pessoas que querem exatamente um transporte, sabe? Só querem uma carona. Então a gente consegue estar ligando um ao outro, eles conseguem estar sanando as suas dores por meio da plataforma e conseguem então estar colaborando para fazer com que a economia ela rode bem. E-commerce e marketplace são duas formas que a gente tem também bem fortes hoje no mercado. Eles têm uma diferença bem clara, assim, o e-commerce normalmente é mais voltado para uma empresa só. Então, por exemplo, é uma empresa que tem um site ali, chamado e-commerce, em que ela vende os seus produtos. Então, Magazine Luiza, por exemplo, o site da Magazine Luiza ele é um e-commerce. Ela vende os produtos da Magazine Luiza. Mas quando a gente olha para um marketplace, é um lugar em que uma empresa ela cede um ambiente para que existam negócios. Então, por exemplo, a Amazon ela tem várias outras empresas que estão ali oferecendo seus produtos para conseguir, enfim, tá fazendo negócio, tá conseguindo vender para outros consumidores. E aí a diferença de e-commerce e marketplace é essa. E plataforma multilateral é muito parecida com a economia colaborativa. E um exemplo é exatamente o iFood, em que você liga pessoas que estão com fome a pessoas também que querem ganhar uma renda extra e podem estar, por exemplo, se utilizando do delivery ou alguma coisa do tipo. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida até agora? Tudo certinho? Perfeito. Agora eu vou passar para a parte mais legal, assim, que é como definir realmente o modelo de negócios. Eu acho que esse, no final, é a parte principal desse treinamento. Então, como é que a gente, de fato, define? Né? Então, antes de qualquer coisa, para que a gente consiga ter um serviço alinhado ao mercado, para que a gente consiga ter um portfólio que seja alinhado e testado bem no mercado, é essencial que, primeiro, a gente entenda para quem a gente está querendo, quem é que a gente quer atingir. Então, quem é o seu público-alvo? Quem é que vai comprar do seu serviço? Sabe? Quem é a pessoa que está precisando dessa dor? Quem é a pessoa que está precisando solucionar essa dor que você sana? Sabe? Então, por exemplo, vou puxar aqui um exemplo do City. A gente tem a sub-área de design. Então, por exemplo, pessoas chegam para a gente, empreendedores, eles chegam para a gente e eles gostariam de tirar a ideia deles do papel. Eles imaginaram que conseguiriam construir uma startup e conseguiriam atacar uma dor. Então, por exemplo, uma pessoa chegou para a gente dizendo, poxa, eu queria ligar pessoas que querem uma renda extra a pessoas que precisam de carona. E aí o design, ele vai estar, só que eu não sei como fazer isso. Mas eu tenho uma ideia embrionária. Tranquilo? E aí o ponto é, o meu público-alvo vai ser exatamente esse. O pessoal que tem uma ideia embrionária e design vai estar atacando isso para que a gente consiga, através dessa ideia embrionária, achou o problema e oferece a solução. Sabe? Então, a gente conseguindo entender quem é o público-alvo da gente, por exemplo, empreendedores que chegam ali com uma ideia embrionária e gostariam de tirar o seu sonho do papel, sejam, por exemplo, empresas que gostariam também do modelo de negócios do City, né? Empresas que gostariam de fazer transformação digital, ter inovação, por exemplo, empresas que gostariam de auxílio na gestão dos dados dessas empresas. Eu acho que também consegue encaixar bem, sabe? Então, você entender para quem você vende é essencial para que você tenha um portfólio muito alinhado ao mercado, para que você consiga seguir as tendências e para que você consiga ter uma penetração forte, uma sustentabilidade no longo prazo. O segundo ponto, eu acho que esse é o principal. Entender o job to be done. O que é job to be done? Job to be done é uma dinâmica realmente de design, um framework de design que mostra exatamente
qual é o trabalho que você faz, qual é o trabalho que você executa. Então, por exemplo, o Uber, ele faz a intermediação entre duas pessoas que conseguem colaborar para conseguir realmente fazer a economia rodar. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que querem carona e pessoas que querem uma renda extra e querem dirigir para conseguir essa renda extra. Então, quando eu ligo essas duas, elas não conseguem se ligar sozinhas. Quando eu faço uma plataforma que consegue ligar as duas, eu consigo resolver o trabalho que elas duas gostariam que existisse, sabe? Então, o job to be done é exatamente esse trabalho que você consegue executar com o seu serviço. E aí, para que o seu modelo de negócios ele seja alinhado, para que o seu portfólio ele seja sustentável assim no longo prazo, você precisa ter um serviço que realmente execute um trabalho que é necessário, sabe? Então você precisa entender qual é a dor que você ataca e por que você ataca aquela dor e como você ataca aquela dor. Quando você consegue definir isso bem, você consegue entender qual é o job que você dane. Então, o que você consegue fazer. E aí, quando você entende isso, você consegue ter um serviço que está um pouco mais alinhado ao mercado. E além disso, também é legal que vocês tenham uma visão sistêmica do mercado. Vou mostrar para vocês o porquê daqui a pouco, quando eu for falar um pouquinho mais sobre como é que a gente construiu um novo serviço aqui no City. E aí, a visão sistêmica do mercado, ela é essencial porque você consegue tanto ver competidores, você consegue também entender quem gostaria de comprar o seu serviço, você também consegue entender, por exemplo, possíveis parceiros que você pode estar tendo para captar para esse modelo de negócios que você tem e sustentar ele no longo prazo e pode estar, por exemplo, fortalecendo ele. Mas, no geral, assim, eu acho que os principais pontos para a gente ter um portfólio bem definido é entender qual dor a gente sara, entender qual dor a gente sara, quem é que tem essa dor e quem são as pessoas que estão competindo com a gente nesse mercado e como é que a gente se diferencia delas, sabe? Então, é legal que vocês entendam esses 4 pilares, assim, que são a base, realmente. Eles estão dentro da própria construção do modelo de negócios e quando a gente está realmente estruturando é legal que a gente tenha bem claro, assim, quais são realmente essas propostas de valor que a gente tem. Boa, mas agora bora partir para uma parte mais prática. Como é que aconteceu no City no ano de 2022? Eu falei para vocês que a gente tinha uma dor muito clara dentro da Jota, não uma dor muito clara, mas talvez a gente não tivesse acompanhando as tendências de mercado da forma que a gente poderia. Então, por exemplo, as tendências de mercado apontavam para organizações orientadas a dados. E o City ele não conseguia ser orientado a dados, muito porque a gente ainda não tinha tido aquele estalo, a gente não tinha dado o primeiro passo. Desde 2022, trazendo para vocês, a gente falava muito sobre orientação a dados, mas nunca a gente conseguia tirar isso do papel. E aí, então, no ano passado, em 2023, no segundo semestre, na segunda gestão, né, como a gente chama, se tirou do papel uma área financeira, transformou-se uma área financeira em uma área de inteligência de dados e finanças. Óbvio, essa sub-área ela precisaria vir do zero até a gente sonhava lá atrás com a sub-área que conseguiria vender um serviço para o movimento empresa júnior. Hoje a gente sonha com a sub-área que gostaria de vender um serviço para o mercado sênior, porque a gente viu que o movimento empresa júnior ele acabaria não conseguindo sustentar, por exemplo, o serviço da gente. E aí, por que isso aconteceu? Né? Por várias pivotagens que a gente fez durante o processo. E aí, como é que funcionou esse processo? Para explicar rapidamente para vocês, é legal que a gente entenda o processo de design. E o processo de design, ele se baseia muito para qualquer construção que a gente queira fazer. Seja, por exemplo, para definir um modelo de negócios, seja para definir um serviço, seja para definir alguma estratégia que você queira fazer, seja de venda, de marketing, até mesmo de pessoas, por exemplo, que a gente pode, enfim, de engajamento. Eu indico bastante que vocês usem essa metodologia do Double Diamond. É muito, muito boa para que vocês consigam gerar a maior quantidade de ideias e sempre convergir para um ponto comum que consegue orientar vocês e orientar a atuação de vocês. E aí, iniciando, né, falando rapidamente do Double Diamond, qual é o objetivo dele? É fazer com que você tenha um pensamento estruturado para que, no final, você, através de um input, que é exatamente um problema geral que você tem, você consiga ter uma solução específica para esse problema, que seria o output. Então, é como se fosse uma maquinazinha que você coloca ali dentro, ele vai se transformando, até sair aquela solução que você espera. E aí, então, quando a gente, no começo desse ano, a gente resolveu ousar. A sub-área de inteligência de dados e finanças, ela estava se estruturando durante o segundo semestre, e a gente pensou, poxa, e se a gente ousasse e dissesse, não, até o final do ano a gente vai conseguir vender para o Movimento Empresa Júnior o primeiro serviço de dados do mais pernambucano. E aí a gente disse, não, tá certo, a gente comprou essa ideia, vamos lá.
E aí, no dia seguinte, assim, quando a gente tinha definido isso, o meu gerente da época, ele chegou para mim e disse, cara, eu acho que talvez eu tenha me empolgado demais e eu coloquei aqui um pouquinho de expectativa de que a gente conseguiria fazer, mas eu não sei tirar isso do papel. E eu disse, poxa, eu ri, claro, né? Fiquei, pô, a gente vai conseguir, pô, se acalma. E aí, qual é a ideia que a gente conseguiria puxar? Olhando muito para o Double Diamond, para que a gente conseguisse, de fato, ter um processo estruturado de design, a gente conseguisse construir esse serviço do zero. Então, como é que ele funciona, né? Explicando. Ele se divide em dois diamantes, dois quadrados maiores, que se subdividem em duas outras partes. Essa primeira parte, essa primeira divergência, essa que você tem ali o problema geral, deixa eu ver vocês conseguem aqui, o problema geral é exatamente uma fase de pesquisa, uma fase de aprofundamento e de realmente divergência naquele problema que você tem. Então, por exemplo, o City, ele tinha uma necessidade de mudar o modelo de negócios dele. Ele tinha uma necessidade de acrescentar um novo serviço no portfólio dele. E aí, o que é que a gente precisava entender? A gente precisava entender, a gente queria que lá no final a gente tivesse um novo serviço, sabe? A gente queria ter um novo serviço e como é que a gente faria isso? Primeiro de tudo, a gente precisaria entender de forma muito profunda tudo aquilo que realmente, se a gente quer entrar primeiro, antes de tudo, se a gente quer entrar primeiro em um mercado de dados, por exemplo, que era a ambição da gente, a gente precisava, antes de qualquer coisa, antes de entrar, a gente precisa entender como é que aquele mercado ele funciona, sabe? Então não faz sentido muitas vezes a gente só entrar sem fazer, por exemplo, uma pesquisa, sem ter um entendimento prévio, até para que a gente tenha um gasto de energia mais direcionado e para que a gente consiga realmente ser mais estratégico na atuação da gente. Então, por exemplo, a gente precisaria fazer algumas pesquisas e algumas imersões dentro do mercado de dados para que a gente entendesse quais eram os problemas que permeavam aquele mercado. Entendendo, então, esses problemas, que é o processo de discovery, que é como se chama no design, que é o discovery ali embaixo, de descoberta, a gente conseguiria, então, divergir ao máximo, encontrando vários e vários problemas por várias e várias pesquisas, para depois a gente conseguir convergir para um problema específico. Então, a gente tinha um problema geral. Pô, eu quero construir um serviço de dados, mas existem vários serviços de dados. Certo? Antes da gente construir, a gente quer um serviço, existem vários. Então, a gente quer um serviço de dados, é o problema geral que a gente tem. A gente, então, precisava entender o mercado para depois convergir para a gente precisa construir agora um serviço de dados. E qual é esse serviço de dados? O objetivo desse primeiro diamante era definir qual era esse serviço de dados, esse primeiro serviço de dados entre vários que a gente teria. Então, por um método de pesquisa, de divergência, para depois a gente chegar no insight, a convergência, e realmente definir qual seria esse serviço. Para que depois de definir, a gente conseguisse convergir novamente para que a gente ideasse de várias formas como é que esse serviço ele seria tirado do papel. Então, a gente começaria a desenvolver esse serviço para depois convergir de novo com várias ideias, a gente chegar em uma ideia só, em uma solução só, em um protótipo só daquilo que a gente gostaria de ter, que seria exatamente o processo de entrega, o processo de delivery, como a gente chama, ou o processo de construção dessa solução específica. Então, certo, beleza. Agora a gente tem um processo mais estruturado. Então, vocês percebem que eu tinha agora, eu queria criar um serviço de dados. Existem vários. Então, primeiro eu tenho que entender quais são, para entender depois qual é esse serviço que eu consigo abarcar e que eu quero oferecer. Depois de definido o serviço, eu preciso construir e estruturar esse serviço, para que a gente então consiga ter essa solução que a gente se propôs lá no início. E aí vocês podem usar bastante esse Double Diamond para estar guiando o processo de vocês e estruturando melhor. Certo. Mas como é que funcionou aqui no City, né? Calma que meu computador está travando um pouquinho. Vou compartilhar aqui com vocês o Notion para vocês conseguirem ver algumas anotações que eu tenho de como é que a gente fez, né? Então, poxa, antes de tudo, eu trouxe para vocês que a gente precisava fazer uma imersão e uma pesquisa. Então, o primeiro passo, que é o que eu trouxe para a gente, foi exatamente a gente conseguir construir um entendimento claro, não somente do mercado, mas também ter um entendimento claro da capacidade do time. Então, certo, antes de eu ter um serviço, eu preciso garantir que o meu time ele vai conseguir executar esse serviço. Antes de propor uma capacitação nova, antes de entender o que é que a gente vai vender, eu preciso entender o que o meu time consegue executar, sabe? Então, essa é a pergunta primordial. Pô, não adianta, por exemplo, eu pegar um serviço de machine learning se eu não sei dados.
sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que vocês podem olhar na EJ de vocês. E é exatamente, eu guiei esse momento através de uma matriz SWOT. O que é uma matriz SWOT? Eu estava separando aqui uma imagenzinha para mostrar para vocês. Deixa eu abrir ela em outra guia para conseguir mostrar. A matriz SWOT é exatamente isso daqui. É uma dinâmica de design que mostra sob dois ângulos, então, tanto internos à empresa quanto externos à empresa, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, quando você fala de coisas mais internas à organização, você fala de forças que essa organização ela tem. Quando você fala de fraquezas, coisas que atrapalham a organização, você fala também de coisas internas a ela. Mas quando você fala, por exemplo, de oportunidades que você consegue ter, você olha para o ambiente externo. E quando você olha também para ameaças, você também está olhando para o ambiente externo. E aí, qual foi a ideia, né? A ideia primordial seria construir essa matriz SWOT juntamente do meu time de DeFi, para que a gente conseguisse entender quais eram as forças e as fraquezas do time, bem como quais eram as oportunidades e ameaças do externo que a gente poderia estar aproveitando para conseguir atacar essas dores, para depois definir alguns próximos passos. Eu vou tentar puxar aqui para vocês, rapidinho, a matriz SWOT para eu dar um exemplo para vocês de como funcionou. Mas, antes de tudo, aqui, estruturação de serviço de dados, documentação. Vou abrir aqui para vocês. Só um minutinho, está carregando. Vou abrir aqui para vocês. Aqui. Aqui. Pronto. E aqui, o que é que aconteceu? A gente fez, então, uma dinâmica de matriz SWOT para conseguir estar definindo quais seriam os próximos passos. Ó. Então, aqui, antes de tudo, aqui, pronto. E aqui, a gente fez uma matriz SWOT para vocês entenderem, para que a gente entendesse quais eram as forças e fraquezas de dentro do time e quais eram as oportunidades que esse time poderia sofrer lá na frente, não somente no hoje, mas também no futuro, tentar ter uma visão de futuro de quais seriam essas possíveis ameaças e quais seriam as possíveis oportunidades. Então, por exemplo, trazendo para vocês aqui, algumas forças que a gente encontrou. Na época, o time da gente ele ainda era não tão capacitado em dados propriamente, tendo em vista que a gente tinha acabado de virar a gestão e o pessoal que estava por lá ainda era muito acostumado com o financeiro e não necessariamente com o código, com algo como automação. Então, por exemplo, a gente trouxe de forças. Alto contato com o TIP, então a gente tinha muitas pessoas. O que é o TIP? É o time de inovação e pesquisa do CIT. As pessoas que estavam por lá, muitas delas faziam parte do time de inovação e pesquisa. Só que a gente também tinha outra força muito clara. Então a gente tinha o maior time da história da inteligência de dados e finanças. A gente tinha 7 pessoas na época. E antes o time de financeiro ele tinha 2 pessoas. Então a gente tinha uma força de trabalho muito maior e a gente conseguiria estar realmente empreendendo essas soluções de forma muito mais eficiente. Além disso, a sub-área ela tinha um espírito de inovação e gostaria de quebrar muitas barreiras. E além disso, a gente tem a possibilidade, por exemplo, ampliar os conhecimentos em dados internamente, a gente tem uma documentação muito forte, a gente tem uma gestão de conhecimento muito boa, a gente tinha um alinhamento com o mercado, a gente tinha um espírito analítico muito forte também. Só que a gente também tinha algumas fraquezas. Então, por exemplo, ainda temos muitas atividades que podem ser consideradas repetitivas. Se a gente tem muitas atividades que são consideradas repetitivas, a gente, consequentemente, também tem muito custo das pessoas que estão ali dentro para estar fazendo essas atividades. O que elas poderiam, então, estar colocando de energia para outro serviço, por exemplo. Os cargos ainda eram divididos de forma confusa, a gente tinha baixa capacitação para dados, pouco contato com o mercado, pelo menos inicialmente, e a gente também não tinha um case de sucesso que mostrasse a importância da cultura de dados e da estratégia à base de dados. Então, era algo que a gente não tinha, a gente percebia que caso a gente quisesse vender para o externo, a gente precisava ter bem forte no interno, para depois a gente conseguir construir case aqui dentro para vender para fora. E aí era algo que a gente tinha bem claro, assim, e, claro, a gente também tinha uma dor de conseguir construir essa cultura de dados, a gente também queria ter uma clareza melhor sobre o que a gente queria definir, quais seriam os processos que a gente estaria tocando. Aí aqui também, algumas oportunidades. O MEG, ele era pouco voltado para dados, então a gente podia olhar, a gente pode olhar para o movimento empresa júnior, normalmente o pessoal consegue gerar e coletar dados, mas não necessariamente eles conseguem ser totalmente voltados para dados. Então, se a gente consegue ser voltado para dados aqui dentro, e olha para o pessoal lá de fora que não é orientado a dados, a gente consegue orientar eles a dados e está rentabilizando isso, sabe? Então, entender a oportunidade que você tem. A análise de dados é uma tendência forte do mercado sênior, dados abrem porta para diversas áreas do mercado, da mesma forma que, por exemplo, ameaças.
aqui era, por exemplo, tempo curto, aqui, ó, mercado sênior muito mais desenvolvido e estruturado, tempo curto da gestão e alta rotatividade de membros que poderia dificultar a gestão desse conhecimento, serviços competitivos por outras EJs, como, por exemplo, a gente teria vários outros competidores que também fazem análise de dados, sabe? Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, a Poli Júnior, lá de São Paulo, ela também fazia serviço de análise de dados. Então, era uma ameaça que a gente tem que ter em mente e que a gente precisaria ter ciência de que existiria, sabe? Então, antes de tudo, a gente tentou definir quais seriam os próximos passos, quais eram forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. E tendo isso claro, a partir desse planejamento, a partir dessa discussão, a gente tem, então, o que a gente chama de próximos passos. A gente documentou os outputs aqui, como vocês podem ver. Nós temos uma capacidade operacional muito forte, mas falta capacitação e estruturação, e falta conhecer o cenário que queremos chegar. Precisamos entrar em contato com o mercado para entendermos onde queremos chegar e como chegar. 2. Temos um mapeamento inicial de startups e médias, mas precisamos de mais especificidade de público para nosso serviço. Enfim, e aí internamente temos uma boa margem de evolução, tem uma trilha de capacitação e um playbook, e a gente começou a construir os próximos passos, e todos esses próximos passos levavam muito a entender, certo, a gente entendeu agora as dores da nossa equipe, a gente entendeu o que é que a gente pode aproveitar, mas do que é que a gente vai fazer depois? E foi exatamente muito para olhar para oportunidades e ameaças, então a gente precisava tanto olhar para o mercado sênior como uma ameaça, como também ver as oportunidades que a gente poderia ter. Então, primeiro de tudo, a gente tentou conhecer mais desse mercado. Então, poxa, tentar dividir o time ao máximo para buscar prospectar algumas empresas, sejam elas startups, sejam elas empresas consolidadas, sejam elas EJs que também trabalham com esse serviço, para a gente fazer benchmarking, para a gente entender como é que isso acontece dentro daquelas empresas, sabe? Então, para a gente conseguir ser competitivo, a gente precisa entender como é que isso acontece e qual é o diferencial que a gente vai ter. Então, a gente precisava sentar, se reunir e coletar o máximo de coisas possível. Então, a gente tentou fazer esses benches com várias empresas, então o time se dividiu de forma muito clara, assim, sobre o que a gente gostaria de fazer. E logo depois também, outro próximo passo era exatamente analisar o mercado e os possíveis concorrentes. E a partir desse momento, então, a gente teve definições muito claras de escopo. Então, por exemplo, eu e o meu gerente de dados, na época, a gente ficou responsável por ir atrás dessas empresas que também trabalhavam com dados, e elas estariam ajudando a gente a dar um panorama melhor sobre o modelo de negócios delas, também da mesma forma que a gente conseguiria estar entendendo melhor o mercado de dados. E foi aí, por exemplo, que a gente conseguiu estar em contato com a Neurotech, que é uma das empresas, enfim, grande parte do pessoal conhece a Neurotech, né, que é uma das empresas mais relevantes do Porto Digital, totalmente orientada a dados. E aí a gente olhou para a Neurotech, a gente olhou para várias outras empresas, como o Bianalytics, que, enfim, conseguiam se destacar no mercado, ao mesmo tempo que o nosso time também olhava para possíveis clientes da gente. Então, a gente também foi fazendo pesquisas de mercado com outras EJs para coletar necessidades, para entender, enfim, como é que eles gostariam de receber esse serviço. Mas, primeiro, vamos se voltar, antes de tudo, para o... Vou voltar aqui para o Notion. Antes de tudo, a gente precisava fazer pesquisas de mercado, né? Então, a gente começou a buscar esses contatos estratégicos que permitissem a compreensão do mercado de dados e como é que a gente poderia estar atuando perante ele. E foi aí, então, que a gente começou a ter uma análise de tendências e testes de verticais. Eu lembro muito, assim, que quando a gente foi para a Neurotech, a gente fez uma visita presencial e Petrônio, que é o superintendente de desenvolvimento de lá, ele trouxe para a gente vários insights, assim, falou muito sobre inovação e falou principalmente sobre cultura de dados e principalmente lançamento desses produtos no mercado. E a primeira definição que ele disse foi, cara, olhe muito para as verticais que vocês conseguem atacar. Então, por exemplo, se você já tem os primeiros clientes nas AJs de vocês, é essencial que vocês olhem para tentar ou manter esses clientes ou tentar a indicação desses clientes, já que eles já são promotores. Porque é muito mais fácil você entrar em um mercado em que você já é aceito do que você tentar em um mercado que você nunca explorou. E aí ele trouxe, por exemplo, um exemplo. A Neurotech hoje ela é muito forte no ramo de seguros, mas a gente não consegue ser muito forte em outros ramos. Por quê? Porque a gente tenta explorar ao máximo a vertical que a gente está, o nicho que a gente está, para que a gente consiga construir autoridade nesse nicho. Então, antes de vocês terem o serviço, entendam o que é que vocês atendem bem e o que é que conseguiria ter uma melhor abertura para vocês. Por exemplo, se você quer vender um serviço para o Movimento Empresa Júnior, procure, por exemplo, as EJs que elas já são parceiras de vocês e que elas conseguiriam facilitar a entrada de vocês no mercado. Tá ali testando, por exemplo, e tá realmente validando esse serviço que vocês têm, sabe? Então, entender qual é
porta de entrada mais fácil para você estar testando esse seu serviço, essa sua ideia. Então, você entendendo a vertical, você consegue analisar o seu serviço e moldar ele para conseguir, enfim, fazer com que ele tenha uma penetração legal nesse mercado. Logo depois desses momentos de coleta, a gente fez realmente um brainstorm para conseguir entender, tá certo, a gente entendeu o mercado, a gente entendeu os serviços que existem, mas o que é que a gente vai fazer? A gente seguiu, então, a metodologia de design, novamente, para que a gente tivesse um brainstorm, para a gente entendeu que existiam vários processos, existiam, enfim, vários tipos de serviços, né, como eu falei para vocês, mas a gente agora precisava convergir. E é exatamente nesse momento que o brainstorm ele vai entrar, que é para a gente conseguir ter várias ideias de solução, ter várias ideias enfim, de proposições, para que a gente consiga votar nessas ideias e depois convergir para uma ideia só. Então a gente tentou divergir ao máximo, trazer várias ideias para que a gente conseguisse gerar ideias em volume e depois selecioná-las. Logo em seguida, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Peço desculpas por ficar trocando as telas, mas como a gente fez isso na história mesmo, é legal mostrar para vocês como funcionou, para, enfim, vocês também poderem usar na EJ de vocês. Logo depois da gente conseguir chegar em um consenso, a gente tentou claramente estabelecer uma dinâmica chamada Canva de proposta de valor. Certo, agora que a gente votou no brainstorm, a gente tem uma ideia mais consolidada, qual vai ser, por exemplo, o diferencial desse meu serviço, desse meu produto ou alguma coisa do tipo que vocês vendem na EJ de vocês, né? Seja serviço, seja produto. Qual é o diferencial? Qual é a proposta de valor que eu ofereço para os meus clientes? E aí foi, então, que a gente guiou a dinâmica de design, né, aqui dentro, que aqui, no final, o serviço de dados ele precisaria estar abarcando tanto o lado do cliente quanto o lado do produto. Então, o produto, que seria o serviço de dados, teoricamente, quais são os benefícios desse serviço, quais são as features desse serviço, as funcionalidades, né? Qual é a experiência que ele gera, da mesma forma que você também olha para o lado do cliente. E aí o cliente ele também tem suas necessidades, o cliente também tem seus desejos, o cliente também tem seus medos. E como é que você consegue, quais são esses medos, mapeando tudo isso, como é que você mapeia tudo isso do cliente da mesma forma que você consegue entender bem todos os benefícios que o seu serviço ele tem, né? Então, quando você junta esses dois, você consegue ter claro a proposta de valor do seu serviço. Qual é o seu diferencial no mercado? E a partir disso, então, a gente conseguiu definir a proposta de valor, mas aqui, ó, logo depois da proposta de valor, a gente fez uma dinâmica chamada visão de produto. E aí, o que é visão de produto? É exatamente para a gente conseguir. Certo, a gente tem várias ideias para essas várias possíveis soluções. A gente precisa agora selecionar, a gente precisa agora centralizar para fazer com que o time ele seja direcionado para um lado só. Então, o que é que a gente vai querer? A gente vai segmentar, poxa, frases simples que conseguem definir o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, visão de produto é para cliente final. Óbvio, antes da gente fazer a dinâmica do Canva de proposta de valor, como eu disse para vocês, a gente fez uma pesquisa de mercado, a gente foi atrás de EJs também, que, por exemplo, a gente conversou com a CE, Prisma, FECAP, já que a gente queria, por exemplo, estar vendendo para EJs que conseguissem custear esse serviço da gente e conseguissem estar sendo uma possibilidade de entrada no mercado de dados. Então, a gente entendeu as dores deles, depois colocou no Canva de proposta de valor essas dores, esses medos, essas necessidades, essas possibilidades que a gente tinha, quais seriam os benefícios que a gente atacaria, juntou tudo num Canva de proposta de valor, para depois, entendendo a proposta de valor, a gente passar para uma centralização da visão do produto. E aí, quando a gente olha para a visão do produto, a gente tem, então, uma frase bem tranquila para vocês conseguirem alinhar tudo dentro do time de vocês. Então, para quem é? Para o cliente final, por exemplo, para empresas pequenas e médias, para o movimento empresa júnior, qual é o problema que vai ser resolvido pelo meu serviço? Agora que eu consigo ter claro qual é a proposta de valor, eu posso dizer qual é o problema que vai ser resolvido. Por exemplo, a gestão de dados, que requer o quê? Requer um produto, requer um serviço que consegue centralizar tudo isso. Quais são os benefícios que eu proporciono? Diferentemente de, por exemplo, outras empresas, sei lá, Neurotech, Poli Júnior, o produto da gente tem esses diferenciais. Então, tudo isso, ele se juntou a partir do momento que a gente conseguiu olhar. Poxa, o mercado ele funciona dessa forma, os clientes que a gente quer atingir, eles funcionam dessa forma, mas também a gente quer ter esse diferencial, a gente quer ter essa diferença no mercado. E aí, quando a gente centralizou o todo, a gente conseguiu ter agora uma clareza melhor daquilo que a gente gostaria de atingir. Então, a gente fez aqui, ó, então cada pessoinha do time fez as suas anotações para que a gente conseguisse ter as anotações de todo mundo, depois a gente votava em quais eram as melhores frases, né, de cada um
dos cardzinhos para que a gente conseguisse ter um modelo que realmente resumisse tudo o que o time gostaria de ter. Eu indico bastante a vocês, assim, quando vocês querem chegar no processo de ideação, de centralização de visão de produto, uma centralização de visão de serviço, também é muito positivo para que vocês usem, assim, dentro da EJ de vocês. E aí, logo depois, já estava na ideação, né? Então a visão do produto já era bem legal. E aí, quando a gente teve a visão de produto, a gente agora, certo, agora a gente definiu de fato o que a gente quer fazer. A gente agora vai fazer novas pesquisas de mercado. Então tá, agora que a gente conseguiu entender tudo, a gente vai testar aquilo que foi pensado e validar a demanda que isso teria dentro do mercado, sabe? Então, qual seria a necessidade dessas EJs em ter esse serviço que a gente oferecesse? Foi aí nesse momento, então, que a gente percebeu que talvez o movimento que a gente estivesse fazendo não fosse assertivo. Por quê? Quando a gente começou a comparar com outras empresas de mercado, os serviços de dados que elas ofereciam, eles eram muito mais caros do que, por exemplo, as EJs, elas conseguem sustentar pelo ticket que a gente tem, sabe? Então, por exemplo, são serviços que custam 50, 70 mil, e isso não é tão fácil assim da gente conseguir comprar no próprio Movimento Empresa Júnior, sabe? Até porque a gente tem vários custos de reinvestimento e vivência empresarial, e não seria necessariamente os clientes que a gente estaria atingindo no final. Então, a gente começou a olhar agora para o mercado sênior, para que o mercado sênior ele conseguiria sustentar esse serviço que a gente gostaria de ofertar. E foi nesse momento, então, depois de centralizar tudo, fazer novas pesquisas, ver as demandas dos clientes, dos possíveis clientes, que a gente pivotou. O processo de design, ele é muito volátil, assim, você pode tanto estar certo, como você, no momento, você muda tudo. E foi exatamente esse momento que a gente decidiu mudar tudo. Então, na época, a gente queria fazer um data app. Era um aplicativo que conseguia ali ser um produto para a gente estar gerando dados, para a gente estar analisando dados, mas no final a gente disse, não, acho que não faz sentido um data app, sabe? Bora pivotar, bora voltar assim o mais rápido possível. E aí, em questão de 1 a 2 semanas, a gente tentou voltar para pivotar, né? Voltar para um outro caminho. E a gente disse, não, a gente vai fazer um novo serviço, um serviço de dados. O serviço de dados mesmo. A gente estava começando a olhar para um produto. E aí, então, a gente disse, tá, esse serviço de dados vai ser como? A gente tinha, ainda bem, a gente tinha uma pessoa que já trabalhava com dados no mercado, então ele já era estagiário, assim, numa empresa de dados, e ele ajudou bastante a gente a estar realmente puxando esses inícios, assim. Ele disse, pô, funciona dessa forma, a Neurotech ajudou muito a gente, porque o processo é semelhante, só que, obviamente, os clientes são muito diferentes. Então, a gente não vai atender os clientes que a Neurotech vai atender, claro, até pelo volume de dados e pela capacidade técnica que a gente tem aqui dentro. E aí, o que aconteceu? A gente olhou novamente para o modelo de negócios dessas empresas, a gente identificou padrões claros. A gente disse, poxa, todas elas conseguem estar centralizando a informação, conseguem estar construindo o que a gente chama de arquitetura e engenharia de dados. Então, todo aquele lago de dados, toda aquela centralização da coleta de dados, da geração desses dados, do armazenamento desses dados, como eles são armazenados e coletados. E logo depois a gente entendeu que a gente poderia gerar resultado a partir dessa centralização da informação. Então teriam duas cadeias, né? Então a primeira, engenharia e arquitetura, em que a gente consegue centralizar a informação, e a segunda parte que a gente estaria olhando para exatamente uma geração de conhecimento, sabe? Então a gente estaria ali puxando a gente estaria puxando exatamente a geração de resultados, os insights, os dashboards que o cliente gostaria, com os KPIs, com os indicadores que ele gostaria de analisar no negócio dele, e quais seriam esses indicadores, seriam exatamente definidos pelo próprio cliente. Então, isso a gente conseguiu pivotar, e a gente conseguiu, consequentemente, tomar uma nova decisão. Tá, é esse o serviço que a gente quer, mas o que é que a gente vai ter que fazer agora? Como é que a gente tira ele do papel? A gente tem a ideia, mas como é que a gente prototipa, como disse em design? Eu acho que foi uma das maiores dificuldades assim, que a gente teve na época. A gente disse, vai, não faço a mínima ideia, não sei realmente como é que a gente vai estar prototipando. E foi aí que a gente recorreu a um canal que é muito, muito positivo para qualquer J, que é o canal de pós-júnior. Então a gente tem vários pós-juniores, e esses pós-juniores eles conseguem estar em várias empresas trabalhando com design propriamente. E a gente tinha uma pós-júnior da gente, Luana Nagai, ela hoje trabalha na Accenture, como designer de serviço. Então ela trabalha exatamente com serviços, e a gente estava construindo um serviço. Ela já era mentora do time de design, então a gente puxou essa mentoria do time de design, né, dela,
para que ela conseguisse estar ajudando a gente a construir a prototipação do que a gente gostaria de fazer. Então, pô, eu conversei com ela e disse, a gente precisa de uma dinâmica direcionada para construir um protótipo para tirar isso realmente do papel. A gente já tem a ideia, só não consegue, de fato, desenhar a coisa, sabe, que a gente estava pensando. E foi aí, então, que ela sugeriu o que a gente chama de blueprint do serviço. E o que é essa blueprint do serviço? É exatamente aquilo que vai direcionar vocês, dentro da EJ de vocês, a conseguirem construir processo e entregas ou um serviço, vai conseguir fazer com que vocês definam a prototipação de um serviço através de uma metodologia simples. Então, vocês conseguem construir uma cadeia, por exemplo, de entregas, vocês conseguem estar definindo tempo, blueprint aqui, ó. Vocês conseguem estar definindo o tempo que vocês conseguem entregar algumas coisas, vocês conseguem estar definindo, por exemplo, a jornada do cliente, o que é que vai acontecer em cada uma das fases, e a partir do momento que você tem, enfim, a jornada do cliente mapeada, tudo o que o cliente vai fazer assim que ele entra na empresa, eu vou começar a fazer o meu serviço. O que é que ele vai fazer lá dentro? Quais são as etapas que ele vai passar? Qual o tempo que vai demandar em cada uma dessas etapas? O que é que vai ser entregue ao final de cada uma dessas etapas? É essencial que você entenda isso como um processo, um padrão para que seja documentado e seja deixado para as próximas gestões e que o pessoal consiga entender um passo a passo e que vocês também consigam até mesmo agregar no discurso comercial de vocês para o cliente, né? Então, a partir desse momento que você entende os tempos que cada coisa leva, as entregas que você faz, você vai conseguir ter uma clareza maior sobre o seu processo e você vai conseguir ter também um alinhamento maior dentro do seu time. E aí foi exatamente o que a gente fez. A gente teve, então, a ideia de construir uma blueprint. Obviamente, isso daqui é um exemplo de uma blueprint eu acho que é de uma empresa de varejo. E aí ele mostra como funciona, por exemplo, o processo de uma empresa de varejo. Então, o cliente visita o meu site, depois ele visita a loja, discute a feature e preços com o vendedor, faz a compra. Assim que ele faz a compra, o que é que acontece? Obviamente, a gente faz a compra, vai informar o tempo de entrega, e aí ele vai ligando, né, todos os processos, assim. Então, por exemplo, depois de fazer a compra, vai ter a notificação do tempo de entrega e a entrega do aparelho. Só que não é só isso. Então, os funcionários também atuam, a tecnologia atua, o backstage atua, os processos de suporte atuam. E aí foi nesse momento que a gente começou a desenhar realmente como é que esse serviço atuaria. Claro, quando a EJ da gente está começando com esses processos, obviamente a sub-área de Defina não desenhou tudo isso. Ela desenhou o que conseguia se encaixar na realidade da gente. Então, a gente não teria um processo de suporte muito grande, a gente não teria uma ação de backstage muito grande, como empresas que têm uma quantidade de funcionários muito grande têm. Não, a gente só precisava entender o que a gente iria executar, em quanto tempo a gente iria entregar, o que a gente iria entregar e como a gente iria entregar. Pronto, era só isso. A gente só precisava entender isso para que a gente conseguisse vender o mais rápido possível, tá testando e tá aprimorando isso, sabe? Então, o objetivo era a gente conseguir definir. A gente construiu, então, toda essa cadeia desse serviço. A gente construiu esse serviço no final, tirou ele do papel, prototipou e documentou. E aí, a partir desse momento, deixa eu voltar aqui, a gente teve a construção da blueprint, e aí, depois que a gente estruturou fases, entregáveis, escopo e duração de projetos, a gente construiu a documentação desse processo, para que as próximas gerações elas conseguissem ter acesso a essa documentação. É um dos grandes problemas do movimento Empresa Júnior, é muito difícil a gente conseguir documentar bem. E é essencial que, se vocês conseguirem, deem o máximo assim, para conseguir documentar bem, deixar tudo organizado, permitir uma gestão de conhecimento legal, para que, enfim, as pessoas que vierem daqui a 1, 2 anos consigam revisitar o que vocês fizeram e consigam estar melhorando aquilo que vocês fizeram, não precisem, por exemplo, estar recomeçando do zero, como acontece muitas vezes todo ano. Assim, até no CIT acontece muitas vezes, a gente... Esses dias eu estava vendo, meu Deus, eu tive essa ideia. Aí eu fui olhar para a plataforma e tinha lá, 2020 já tinha feito, sabe? E aí eu fiquei, a gestão de conhecimento aqui não existiu e a gente poderia estar muito melhor do que estava naquele ano, sabe? Então, é algo que é essencial para vocês. E aí, depois de tudo documentado, agora falta exatamente o último processo. O processo, agora a gente tem o serviço pronto, tudo feito, a gente precisa agora de validação, de teste. O que foi que a gente fez? Eu tive a ideia na época de construir relacionamentos com algumas empresas, e essas empresas, elas funcionarem como mentores. Então, sejam principalmente empresas com mentores que foram pós-juniores. É uma dica que eu deixo para vocês, que é muito positiva também. Normalmente, o pessoal que está no mercado e foi pós-júnior, não necessariamente da sua J, eles são muito abertos para o MEG. E o MEG ele consegue potencializar os talentos de forma muito exponencial. Então, poxa, tinha
pessoas assim que nunca foram na minha J, que eu consegui entrar em contato com elas pelo LinkedIn mesmo ali, eles foram muito abertos e toparam, por exemplo, fazer um processo de mentoria para o Citi de graça, sabe? Que era algo que a gente não conseguiria pagar se eles fossem cobrar para a gente, por exemplo. E aí, uma dessas pessoas foi Petrônio, da Neurotech. Ele é o superintendente de desenvolvimento e hoje ele é o mentor de DeFi. Ele topou, né? Obviamente, a gente ofereceu uma proposta de valor para ele. Então, pô, ao mesmo tempo que você vai estar aqui junto da gente, desenhando estratégia, desenhando processo, validando o serviço, a gente vai estar te oferecendo o banco de talentos do Citi a cada 6 meses, que é quando a gente troca a gestão. Então, é sempre legal que vocês também tenham em mente algo que vocês podem oferecer em troca para esses mentores. Nem todos eles vão aceitar, obviamente, de bom grado, assim, pô, só queria que você me ajudasse. Não, às vezes é legal vocês olharem também para a relação de ganha-ganha. Qualquer relação é essencial que vocês olhem para o ganha-ganha e também ofereçam algo em troca para esses mentores. E aí, a gente fez esse processo com o Petrônio, ele validou bastante assim, o serviço da gente. Ele, ó, isso daqui pode melhorar dessa forma. Ele mostrou para a gente várias metodologias que a Neurotech usa. Então, a gente foi se aprofundando mais, a gente foi testando essa validação com essa pessoa que, poxa, o cara tem mais de 30 anos no mercado, então ele, consequentemente, ia ajudar a gente, sabe? E eles são muito abertos, eles gostam muito do movimento Empresa Júnior. Qualquer pessoa assim que conhece o MED é apaixonada pelo MED, então vocês podem explorar bastante o mercado assim como um todo. E aí a gente testando, surgiu então a ideia da gente conseguir construir. Agora a gente tinha realmente o serviço pronto. O que é que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa vender. Essa era a primeira parte. Então como é que a gente vai vender isso? E aí que vem, então, a segunda parte do processo, né? Agora a gente precisa ter realmente um processo que seja sustentável. E como é que a gente vai fazer isso? Desenhe estratégias de venda e estratégias de marketing. Então, agora a gente precisava comunicar isso para o externo. É exatamente o que o Citi está fazendo agora. Eu vou mostrar para vocês também. Aqui, rapidamente. Está só abrindo. Mas é exatamente o que a gente tem pensado. Então, poxa, a gente tem um novo serviço, como é que a gente vai comunicar esse novo serviço para o externo? Muitas vezes eu pensei, poxa, a gente vai precisar fazer um rebranding no Citi, porque, enfim, agora a gente está acrescentando um serviço de dados, mas no final eu só estava pensando demais, sabe? Trocando com o conselho consultivo da gente, eles disseram, não, vocês já são empresa de tecnologia, se vocês acrescentarem dados, não vai mudar muito, assim, no final. No final vai continuar da mesma forma, o pessoal chega procurando tecnologia para vocês, então se vocês oferecerem dados não vai mudar tanta coisa. E aí agora a gente pensou, pô, ele disse, se vocês olharem só para uma estratégia de lançamento, por exemplo, usem muito a marca de vocês para conseguir promover os produtos. O marketing orgânico ele consegue fortalecer muito o posicionamento de marca de vocês. Então, pô, tentar engajar ao máximo as publicações ali no comecinho da EJ, tentar engajar ao máximo, puxar pessoas que vocês conhecem para estar engajando também, tá dando essa visibilidade de mercado. E aí, a gente aqui no Citi pensou, pô, a gente precisa vender esse serviço. Certo, a gente vai fazer agora uma estratégia de lançamento. Então, marketing olhou para uma estratégia de lançamento desse serviço, só que nesse meio tempo, assim, enquanto a gente estava tentando vender o serviço, a gente também conseguiu construir um produto dentro de DeFi, sabe? Então a gente disse, poxa, e se a gente fizesse esse código mais generalista e a gente conseguisse, por exemplo, estar vendendo para o Movimento Empresa Júnior? E aí a gente já desenhou uma estratégia para estar fazendo uma venda no EAI, sabe? Então é um momento que a gente vai estar podendo olhar para as pessoas, para as EJs, com uma dor que, por exemplo, todas têm, que é organizar o pipe delas de vendas, para que elas conseguissem estar gerando um insight, gerando resultado. E aí a gente olhou para estratégia, tanto para o produto quanto para o serviço. Mas eu vou me voltar para o serviço. Então a gente tinha algo simples. Poxa, a gravação de um vídeo. Era só um vídeo. Vocês podem pegar, sei lá, o celular de vocês, alguma coisa do tipo, gravar assim e colocar na rede social da EJ de vocês e fazer uma estratégia de lançamento. Então a gente olhou, pô, a gente vai lançar um vídeo. Mas qual é a estratégia que a gente vai lançar? Qual o objetivo que a gente quer ter? Primeiro, obviamente, a gente quer despertar curiosidade e desejo para que o pessoal queira comprar realmente esse serviço da gente. E aí, como é que a gente vai fazer essa divulgação? Vai ser por story? Vai ser mais reels, por exemplo, sobre dados? A gente vai estar nutrindo ali o público que a gente já tem no Instagram para estar conseguindo fortalecer essa necessidade, essa demanda, gerar mais demanda? Ou a gente vai, por exemplo, fazer uma contagem regressiva nos stories para que a gente consiga estar trazendo essa necessidade para essas pessoas? Foi algo que a gente tem debatido. E aí, no final, vai acabar acontecendo os dois. Mas aqui, depois, a gente tem a estratégia prévia de lançamento. Então, pô, a gente vai lançar o vídeo no Instagram. E depois do vídeo no Instagram, o que é que a gente vai fazer? Vocês conseguem perceber que a gente está estruturando um processo, está estruturando um padrão? É legal que vocês tenham isso muito claro, para que vocês consigam se orientar também
quando vocês estão construindo o portfólio de vocês. Então, pô, o que é que a gente vai fazer depois disso, depois desse vídeo no Instagram? A gente vai fazer uma prospecção, que é exatamente a gente ir atrás dos clientes. Então, por hunters, que são exatamente pessoas que vão estar ali, por exemplo, ligando para possíveis interessados, vão estar mandando mensagens, e-mails, LinkedIn, quaisquer que sejam os canais, como a gente chama de aquisição, e eles vão estar indo atrás para prospectar, por exemplo, clientes ou ex-clientes da gente para estar oferecendo esse serviço de dados. Sabe que a gente já divulgou no próprio Instagram. Além disso, mais publicações sobre o serviço, que vai diversificar esse formato. Então, a gente foi olhando para isso. Logo depois, a gente olhou, poxa, e se a gente publicar em outras mídias, será que funcionaria? E aí a gente olha, pô, a gente pode publicar no LinkedIn. Se o modelo de negócio de vocês é de um EJ de ticket mais alto, vocês podem olhar para o LinkedIn, que é normalmente onde tem os leads mais qualificados. Se vocês, e além disso, a gente também tinha fluxo de nutrição. Então, pô, newsletter, e-mail marketing, anunciando um novo serviço, publicação sobre algum case em todas as redes sociais da gente, para que todo mundo soubesse que a gente realmente está executando aquele serviço, sabe? Então, fazer com que o público de vocês ele tenha noção do que vocês estão fazendo é essencial, porque isso gera demanda, como se chama no mercado, né? E aí, para onde direcionar esses leads interessados, certo? A gente teve o vídeo, a gente prospectou, o pessoal mostrou interesse, mas para onde é que a gente vai levar esse pessoal? Olhem para isso. Então, pô, eles vão ali para o site do City e a gente vai enviar, por exemplo, um portfólio explicando mais sobre o serviço e a partir disso, dessa construção desses dados, a gente já envia para comercial, estruturar um processo de vendas, construir realmente processo, construir venda e construir, consequentemente, receita para vocês e sustentabilidade no longo prazo da EJ. Né? E ali, depois, sei lá, se a gente vai oferecer algum para onde a gente vai direcionar esses leads, a gente vai oferecer vantagens, algum serviço, algum desconto, isso daí vai muito do modelo de negócios de vocês, mas a gente olhou muito para agora a gente precisa vender, então a gente precisa construir tanto marca quanto também processos de venda. E aí foi o momento que falei agora de marketing, vou falar sobre vendas, o que foi que a gente fez com vendas. Eu olhei para a gente conseguiu assim, uma parceria absurda num evento que foi o Mangue Beat. A gente estava por lá, a gente conseguiu um momento assim de conexão com a empresa, que está também começando assim no mercado, que também é formada por pós-juniores, então um veio da FECAP, outro veio da ACE, eles fundaram essa empresa de dados, e aí eles queriam fazer uma parceria com o City. Então a gente conseguiu, por exemplo, ter essa parceria com eles já eram vendedores mais experientes, pessoas que já estavam mais acostumadas com o mercado, e elas trouxeram vários insights para a gente estar melhorando o processo de vendas da gente. Então, por exemplo, eles ajudaram a gente a melhorar a prospecção ativa da gente para o serviço de dados, melhorar as copies que a gente mandava para o pessoal para estar prospectando ativamente, melhorar o formato de negociação que a gente fazia, desenhar processo para venda de dados. E aí foi o momento que eu puxei eles para trazerem capacitações para os meus times. Então, por exemplo, puxei esse pessoal que já era muito, enfim, Henrique, que é lá da FH, ele é pós-júnior da CE, e ele é muito bom assim comercial. Ele trouxe para a gente vários insights. Ele, posso dar uma capacitação para vocês sobre dados? A gente fazia muitas role plays, então muitas simulações de venda que a gente poderia estar tendo. Uma dica muito legal também para vocês estarem treinando o time de vocês. E aí ele trouxe algumas role plays ali para a gente estar testando o time da gente. Depois de uma capacitação bem profunda sobre o serviço, a gente fez esses testes, o time gostou, a gente foi capacitando, depois a gente ensinou como prospectava e o pessoal foi construindo esse processo. Agora a gente vai olhar para quê? Obviamente a gente vai olhar para a documentação, fazer um playbook para depois já apresentar e já deixar o pessoal que vai entrar no ano que vem capacitado. Então, por exemplo, a gente vai ter está tendo processo seletivo agora, a gente vai precisar estruturar um processo de vendas novo, já está estruturando, e precisa repassar isso para os próximos vendedores para que eles não precisem começar do zero. Então, olhar para a documentação é essencial. Além disso, a gente olhou muito para, beleza, o serviço da gente ele é muito complementar ao de outras EJs. Então, por que não procurar parcerias colaborativas? Sabe? Por que não procurar projetos em colaboração? A gente olhava, por exemplo, para EJ de consultoria, como ACF, ECAP, que eram EJs que conseguem ter um volume de clientes muito grandes e também eles, por exemplo, recebem demandas que eles não conseguem executar, um código mais forte, e a gente poderia estar ali atuando e ajudando eles. Então, a gente olhou para essa parceria colaborativa complementar mesmo, que estaria gerando um ganha-ganha para as duas EJs. Então, está expandindo isso para o movimento Empresa Júnior, vocês estarem olhando, poxa, meu serviço funciona dessa forma, entendo que o MEG é dessa forma, entra lá no portal BJ e procura várias outras empresas que conseguem ter um modelo parecido e vocês entrem em contato com eles. Vocês conseguem ter o contato deles, tentem fomentar parcerias com eles, projetos colaborativos. Obviamente, vocês crescem, mas o MEG também cresce em colaboração em conjunto, assim. E é muito legal que no final a gente recebeu um projeto em colaboração, então
veio lá a DM UFBA, a gente ia fechar um projeto em colaboração, no final a gente não conseguiu vender, mas era para uma das maiores empresas do ramo que ela estava, sabe? Então, era uma das maiores empresas do ramo de automóveis, ela tinha acabado de ser comprada pela Volkswagen, tinha 800 funcionários, a gente ia tocar um case. No começo a gente estava pensando, poxa, e se a gente vender o serviço da gente de graça assim para o pessoal, só para conseguir case, para depois a gente começar a rentabilizar isso. E aí chegou essa gigantesca oportunidade, a gente disse, não, é uma oportunidade grande, a gente puxou ali, por exemplo, o Mercado Sênior na FH, que estava junto da gente, mentorando, para tocar esse projeto com a gente, junto com o Mercado Sênior, em colaboração com eles, em colaboração também com o outro EJ, que seria uma possibilidade muito legal da gente estar aprendendo com o pessoal que toca esse serviço no mercado, da mesma forma que a gente estaria colaborando, estimulando a parceria com outras EJs também. Então, não foi um projeto que fechou no final, mas foi quase um case assim que a gente conseguiria ter nesse modelo de negócio, né? E além disso, trazendo para vocês também, a gente desenhou outras estratégias, enfim, sobre como é que a gente estaria gerando demanda, gerando receita, e no final sempre foi tentar alinhar ao máximo o time comercial, fortalecer essas parcerias, fortalecer também a capacitação, então olhar para os mentores para a gente conseguir construir trilhas de capacitação do pessoal para esses serviços, então a gente precisava ter um serviço, a gente sabe o que a gente precisa entregar e como é que a gente vai entregar aquilo. Então, defina jornadas de capacitação do pessoal. Então, por exemplo, dê uma apertadinha um pouco maior no caixa para que a gente conseguisse comprar ali um curso para o meu time de dados, que era realmente essencial para eles conseguirem se desenvolver em engenharia e arquitetura de dados, por exemplo. Então, dê uma segurada no caixa, a gente investiu um pouco mais nisso, para que eles conseguissem, pô, a gente está aqui no médio para aprender, a gente está aqui no médio para se educar, e realmente, o dinheiro que a gente ganha é para a gente conseguir realmente aprender e consumir mais conteúdo, mais conhecimento. Então, a gente deu uma segurada um pouco maior em alguns gastos, investiu nesse curso, e o pessoal se desenvolveu e agora já está muito melhor preparado para, por exemplo, tocar um projeto, sabe? Então, olhem para todas as vertentes que vocês conseguem ter. Construam um processo, depois de você construir um serviço, depois de vocês construírem o serviço, mapeiem, por exemplo, capacitação para o pessoal, mas óbvio, também vão testando no decorrer do tempo. O primeiro serviço que a gente ia fechar, a gente não tinha muita noção de como se precificava, a gente foi testando assim e disse, pô, não foi o melhor processo, sabe? Mas a gente tem que tentar. Errar rápido para acertar rápido, no final a gente só tem 6 meses ou um ano para acertar, ou muito no médio, então é legal errar várias vezes para a gente conseguir ter um acerto legal e ficar na história da J da gente. Isso é o objetivo sempre da gente aqui dentro, né? Então, no final, o que ficou foi isso. A gente conseguiu trazer aqui, então, os resultados, né? A gente conseguiu ter uma adaptabilidade maior para o mercado, então a gente permitiu uma nova fonte de receita, uma nova fonte de geração. Então, por exemplo, o que antes a gente pensava em vender por R$3.000, o projeto, o produto, a gente fez com que esse serviço ele fosse rentabilizado por 15 mil mês, sabe? Então, a gente conseguiu pivotar nisso e botar um ticket muito próximo, por exemplo, ao de dev, de desenvolvimento, que é o que a gente tem aqui hoje. Uma coisa que eu também indico para vocês, poxa, a gente está tendo dificuldades com clientes, uma estratégia de venda legal é que vocês não cobrem pelos primeiros serviços de vocês. A gente está ali executando, obviamente, cobrar, se vocês conseguirem vender o serviço de vocês por um preço legal é essencial, mas se vocês virem que, poxa, não estou conseguindo entrar no mercado, coloca um valor irrisório para a empresa que ela não vai ter, por exemplo, um prejuízo se ela contratar o serviço de vocês. Então, por exemplo, a gente queria cobrar R$2.000 num serviço que, por exemplo, seria 45, sabe? Então, a gente disse, pô, seria um custo muito grande para a gente, mas seria um case muito legal para a gente também, sabe? Então, olhem para as oportunidades que vocês podem ter, comerciais também desses serviços, e a partir disso vocês olham, tá certo, eu tenho esse serviço novo, eu tenho esse portfólio novo, como é que eu vou entrar no mercado? Vou entrar com um ticket alto, já vou entrar competitivo, vou entrar para aprender, errar e fazer com que as empresas elas fidelizem. Então, eu posso baixar um pouco o meu valor para fazer com que eu tenha case e ali no longo prazo vocês conseguirem estar cobrando, sabe? Então, no final, vai muito da adaptação que vocês podem ver no modelo de negócios de vocês. Então, o resultado, no final disso tudo, foi a maior adaptabilidade que a gente teve ao mercado, gerou novas fontes de receita, e também a gente conseguiu ter maior capacitação dos times e melhor preparação para a colocação do time de dados no mercado. Então, o pessoal lá atrás, em financeiro, queria ter demandas menos operacionais. E agora eles conseguem ter demandas muito estratégicas e que conseguem estar desenvolvendo eles para, por exemplo, já estarem preparados para entrar em empresas como a Neurotech, como a Bia Analytics e várias outras no mercado que cobram que a gente consiga ter esse conhecimento assim de negócio, né, propriamente. Mas
Vou terminar aqui, voltar aqui para o slide. Então, mostrei para vocês algumas dinâmicas, né? Então, o Canvas de proposta de valor é muito legal, foi algo que a gente usou. O mapa de empatia pode ser muito positivo também, para vocês estarem olhando para a EJ, para EJ não, para o cliente de vocês. Então, é uma dinâmica de design também que mostra necessidades, dores, o que aquele seu cliente fala e faz, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele pensa, o que ele sente, para que você tenha um aprofundamento legal no cliente, você consiga, enfim, estar oferecendo serviços alinhados a isso. E eu trago também o método Lean Startup. Eu acho que o método da startup enxuta, como é conhecido, ele é muito famoso porque ele é a cara do movimento empresa júnior. É exatamente o errar rápido para acertar rápido. Então você tem uma ideia, você constrói essa ideia vira um produto, assim como aconteceu com o City, a gente mediu, viu que não fazia sentido, por dados a gente aprendeu, já teve novas ideias e já reconstruiu, sabe? Então vira um ciclo de sempre testar, sempre aprender, sempre construir, sempre medir, mas nunca esquecer de que errar é normal. Só que a gente está aqui para errar mesmo no movimento Empresa Júnior. No final a gente consegue acertar depois de alguns erros também, ou a gente consegue acertar de primeira também. Mas no final aproveitem ao máximo o movimento Empresa Júnior, testem muito, criem muito mais. Era uma conversa que eu estava tendo hoje com o Após Júnior. A gente teve um momento aqui do processo de diretoria que a gente está passando, e uma pessoa que foi meu cargo, né, diretora de negócio em 2020, ela estava falando, poxa, todas as ideias são bem-vindas e no final o movimento Empresa Júnior é para errar mesmo, você está aqui para conseguir construir, para conseguir aprender, e no final vocês não vão ter essa oportunidade de errar lá no mercado. Então, pô, se vocês podem errar, se vocês podem testar, construir, construam, se, enfim, aproveitem essa oportunidade, é muito boa para vocês. E aqui também deixa blueprint de serviço para, enfim, foi algo que a gente usou, mas que também ajudou bastante para que a gente conseguisse estar chegando onde a gente chegou. Mas é isso. Aproveita bastante o MED, não tenham medo de estar explorando novas frentes, novos vieses, enfim, novas ideias, novas ideias, novas ideias. Mas é isso, gente. Eu acho que deu para explicar tudinho, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo também. Estou bem à disposição. Muito obrigada, Gabriel, pela capacitação. Foi muito, muito legal. Eu amei. Eu tava aqui super já anotando assim para repassar pro pessoal da minha jota de origem também, porque eu acho que é um conhecimento assim que serve para todos, sabe? Eu acho que principalmente pro pessoal agora que tá principalmente nessa definição, assim, de tipo, como começar, como definir um serviço, enfim, eu achei muito legal. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar que aí a Gabriel tá aqui para responder agora. Caso não, eu posso deixar o contato dele, eu encaminho o arrobazinho no Telegram certinho. Aí eu vou parar de gravar, que eu tava gravando.